Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Vamos tomar nossas Bíblias e lermos no capítulo 3 de Gálatas. Eu quero dar sequência à mensagem de ontem, em Citrolândia, sobre um tema muito importante, que é sobre o Espírito Santo, sobre o receber do Espírito Santo. Gálatas 3, verso 2. E o tema foi esse: já passou na sua mente? Já passou na sua mente se você tem o Espírito Santo ou não? Você já fez essa pergunta? Lá quietinho, no seu lugar, na sua cama, no seu trabalho, talvez dirigindo, talvez sentado, lendo. Você já teve essa pergunta interior? Uma pergunta sua, não que alguém fez, mas sua. Será que eu tenho? Creio que quase todos nós já fizemos essa pergunta. Tivemos isso na mente em algum momento. Gálatas 3, verso 2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Os irmãos, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e o que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja bem, veja como que o Espírito Santo é recebido, como que o Espírito Santo é recebido, ou seja, como o Espírito Santo vem ao nosso encontro à medida da pregação. Como que o Espírito Santo vem? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai, por nos dar essa oportunidade nessa noite de vir e de adorar ao Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, estamos aqui debaixo de uma promessa do Senhor,
O Senhor disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em todo o teu nome, o Senhor estaria presente. E nós cremos na promessa do Senhor. Cremos que o Senhor está aqui para curar. Cremos que o Senhor está aqui para libertar. Cremos que o Senhor está aqui para dar o desejo dos nossos corações. O Senhor libertador, o curador, está aqui nessa noite. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos mais uma vez. Toma nossos corações, nossos ouvidos, nossos sentidos, e possamos ser ricamente recompensados, abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos cantar um corinho? Vamos lá, frente. Amém? Vamos cantar um corinho. Amém? Amém. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Nós não sabemos disso. Não sabemos que há outro Deus forte como Jesus que nós conheçamos. Ele é o nosso Deus forte. Amém? Amém? Onde amém? Aleluia. Aleluia. Amém. Com as palmas, irmão. Com as palmas. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde é teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu e também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jesus, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde
onde meu Deus está no céu, o mundo está tudo, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, o mundo está tudo, mas o meu ressuscitou. Mas olha agora, eu solte como Jesus. Deus forte como Jesus, Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor, Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor, Deus forte como Jesus, Deus forte como Jesus, Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor, Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde meu Deus está no céu, o mundo está mudo, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, no meu coração. O mundo está mudo, mas o meu ressuscitou. Onde meu Deus está no céu, também no meu coração. Aleluia. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Aleluia. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Mano, pode pegar uma folha para ali na minha mesa, por favor. Graças a Deus. Amém. Ontem nós tivemos batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, na Lagoa Vaza das Flores. Nós batizamos um casal, o irmão Roberto e a sua esposa, irmã, esqueci o nome dela, Bárbara. Irmão Roberto e irmã Bárbara. Ambos eram do sistema Deus e Amor. E lá ele cooperava, né? Ajudava, ministrava lá. E nós o batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Um local muito bom para batizar. Água limpa, bem clara. Lugar mais limpo, assim, ateado. Muito bom mesmo. Graças a Deus. Lembrando que domingo que vem nós teremos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Dia 9, domingo, segundo domingo de setembro. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nessa noite, que é muito importante e é necessário que nós tenhamos revelação e compreensão sobre isso. Às vezes, algumas pessoas podem pensar que Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, capítulo 13. Alguns podem pensar que Paulo ensinou à igreja que a evidência do batismo do Espírito Santo é o amor. Quando Paulo chega a dizer ali sobre o que é o amor, onde ele começa a destacar o que é o amor, o que faz o amor.
Aí ele começa a dizer que o amor tudo sofre, tudo suporta. Paulo chega a dizer que mesmo que ele desse seus bens para as pessoas e deixasse seu corpo para ser oferecido, mesmo que ele falasse a língua dos homens e dos anjos, e que conhecesse todos os mistérios do reino, ele disse, eu nada seria. Com isso, ele não está ensinando que a evidência do batismo do Espírito Santo é o amor. Muito embora Deus é amor. E, no entanto, Paulo ensina e explica que a evidência do Espírito Santo vem por outra maneira, por outras formas. Existem várias igrejas, várias denominações que ensinam para seu povo sobre a evidência do receber o batismo do Espírito Santo. Igrejas ensinam que a evidência do Espírito Santo é ter amor. Outras igrejas ensinam que a evidência do Espírito Santo é fazer boas obras. Outros ensinam que a evidência do Espírito Santo é fazer caridade. Outros ensinam que a evidência do Espírito Santo é falar em línguas. Outros ensinam que o Espírito Santo, quando se recebe, começa um calafrio na espinha e depois esquenta no pé. E assim vai. Várias igrejas, denominações que começam a dar evidência ao batismo do Espírito Santo. Eu estava falando ontem, em Citrolândia, que quando eles falam, quando os pentecostais falam, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu recebi um calor no corpo e um calor na espinha, uma frieza, e eu comecei a rodar e a rodopiar e falar em línguas. Eu não descreio que aquela pessoa recebeu um batismo. A minha pergunta é, foi na alma ou foi no espírito? Existem muitas pessoas que estão recebendo o Espírito, sendo batizados no Espírito. E no Espírito tem sensações, no Espírito tem emoções, no Espírito fala línguas, no Espírito tem visões, no Espírito profetiza, no Espírito fala em línguas, no Espírito pratica boas obras, no Espírito. Isso ainda não é conversão, diz o irmão Branham nas mensagens do profeta. Então, Deus pode vir no espírito do homem e não vir na alma. É aí onde muitas pessoas se enganam. Porque muitas pessoas que reclamam ter sido batizado com o Espírito Santo, na qual você já ouviu falar em línguas, ou na qual você já viu profetizando, essas mesmas pessoas mentem, roubam, cortam cabelo, usam esmalte, pintam, adulteram, prostituem. E isso não quer dizer que eles não foram batizados. A pergunta é, foi na alma ou foi no Espírito? O profeta irmão Branham diz que por nós sermos um ser trino, nós somos um ser trino. Nós somos formados de 5 sentidos que fazem saídas para ter contato com o nosso mundo terrestre, nosso lar terrestre, que é a visão, a audição, paladar, olfato e tato. Esses 5 sentidos nós temos contato com o nosso lar terrestre, o nosso mundo visível. E dentro do nosso espírito temos 5 sentidos, a quais são afeto, memória, razão, consciência e imaginação.
E, no entanto, lá na alma, só pode e só cabe um só sentido. Lá pode permanecer a fé ou a dúvida. Agora, fé. Fé no quê? Quando a pessoa diz que tem fé, ela está dizendo que tem fé em alguma coisa. Paulo chega aos Gálatas e diz para eles o seguinte: vocês têm se tornado insensíveis ao que eu tenho ensinado. Vocês estão tentando provar para Deus, fazendo algumas obras da lei, e fazendo assim, pensam que têm recebido alguma coisa de Deus. Pensam que têm recebido algo de Deus. Jesus, quando estava na terra, antes de ser glorificado e antes de voltar para os céus, ele disse: vocês hão de receber do que é meu. Era o Espírito Santo. Amém. Receber o Espírito Santo é receber o Espírito de um homem que viveu na terra. Jesus tinha o Espírito Santo? Amém. Nele habitava o Espírito Santo? Agora você desenha na sua mente como ele viveu. Amém, irmão? E ele disse que aquele mesmo Espírito que estava dentro dele, agindo com ele, por ele, através dele, viria na igreja outra vez. Correto, irmãos? A primeira parte foi pregada ontem, muito bem esclarecida. Está na internet, no nosso canal no YouTube. Quem quiser pegar a mensagem de ontem, você vai entender muita coisa que será dita hoje. Quem está ouvindo hoje e não ouviu ontem, seja pela internet ou pelo rádio, vai ficar meio confuso com certas coisas. Então vamos lá, vamos observar uma coisa. Paulo chega a dizer: ainda que eu desse meu corpo para ser oferecido, isso é em sacrifício, claro. Ainda que eu desse meus bens, isso é dinheiro, roupa, imóveis, seja o que for. Ainda que eu falasse a língua dos homens, grego, italiano, francês, alemão. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, isso aí é outra coisa. Ainda que eu conhecesse os mistérios do reino, não tendo amor, eu ainda não seria alguma coisa. Isto é, para ser alguma coisa, para passar a ser alguma coisa, deve-se ter amor. Amém, irmãos? Amém. Bom, agora, diante disso tudo, Paulo não está ensinando que essa é a evidência do batismo do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Uma vez, o irmão Branham, na mensagem Cisternas Rotas, estava conversando com um grande teólogo amigo dele, o irmão Levi. E eles estavam discutindo exatamente sobre a evidência inicial de receber e de ter o Espírito Santo. O irmão Branham disse: sabe, irmão Lee, eu jamais creria que a evidência inicial de se ter o Espírito Santo era e seria em falar nas línguas. O irmão Levi disse o seguinte: nem tampouco eu, irmão Branham. O irmão Branham fez uma pergunta para ele: e o senhor, um homem estudioso e tal, fez teologia e tudo mais e tal, o que o senhor acha que deveria ser a evidência inicial de ter o Espírito Santo? Ele falou: eu acho que é amor. Eu acho que é amor, irmão Branham. Por quê? O amor, Deus é amor. O amor tudo suporta, tudo sofre, não suspeita mal e tal, tal, tal. O irmão Branham falou assim e olhou: parece ser razoável a sua resposta. Parece estar correto. Se a pessoa tem amor. E ficou nisso, e quietou. Agora já imagine se o irmão Branham sobe em cima do púlpito e prega isso. Viraria uma doutrina.
Deus veio imediatamente nele e disse: nem falar em línguas, nem obras e nem amor. A evidência inicial do teu Espírito Santo é receber a palavra do dia, crer nela e depois vivê-la. Amém? E depois vivê-la. Receber a palavra do dia, crer nela e depois vivê-la. Aí o profeta foi direto à Bíblia, estava dentro da Bíblia. Amém, irmãos? E estava dentro das Escrituras, o tempo todo na sua frente. Vamos ver? Atos capítulo 19. Glória a Deus. Atos 19. Presta bem atenção. Leia com os olhos da fé. Não leia com os olhos parecendo que está lendo um jornal. Mas leia com os olhos espirituais. Atos 19 está escrito no versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes. Amém, irmão? Quando crestes. Aí vem Paulo e escreve aos Gálatas: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se a fé não tivesse vindo, como disse Paulo aos Gálatas, todos estariam debaixo do aio, isto é, de tutores. Se a lei, se a graça e a verdade e a fé não tivessem vindo por Jesus Cristo, todos estavam debaixo da lei, tendo um tutor chamado a lei. Mas servir a lei não era fácil. Servir a lei não era fácil. Mas aí diz a Bíblia: mas depois que a fé veio, quando Paulo diz depois que a fé veio, não é um sentimento não, gente. Ali estava falando do terceiro filho de Abraão. Amém? Amém? Deus disse que ele faria de Abraão pai de muitas nações. E que a semente seria chamada, sua descendência, em Isaque. Mas como a promessa foi feita de posteridade, não sendo de muitos, mas de uma, e a sua posteridade é quem? Cristo. Amém, irmão? Ali estava a fé encarnada. Amém, irmão? Ali estava a fé encarnada. Depois que a fé veio, já não estamos debaixo de mais de tutores. Amém? Amém? Os irmãos estão entendendo? Agora, observe bem para vocês verem. Vamos ver outro versículo na Bíblia, onde a evidência do batismo do Espírito Santo é receber a palavra. Não somente receber, irmão. Tem muita gente recebendo, tá? Tem muita gente recebendo. A questão não é o tanto receber, é viver. Efésios capítulo 1. Abrem suas Bíblias. Efésios 1, versículo 11. Presta bem atenção nisso aqui, isso é profundo. Efésios 1, 11. Nele digo, nele, em quem também fomos feitos herança. Amém? Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido, isso é passado, predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que esperamos em Cristo,
em quem também vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Tendo nele crido. Amém? Então recebe-se o Espírito Santo pelas obras da carne, da lei, ou pela pregação da fé? Os irmãos estão entendendo? Vamos ver novamente? Ontem eu falei lá em Citrolândia. Canaã representa o quê? Representa o Espírito Santo. Então vamos ver o que Paulo disse aqui aos Hebreus, capítulo 4. Peguem suas Bíblias. Hebreus, capítulo 4. Muitas pessoas não sabem qual é a evidência do Espírito Santo. Uma coisa eu devo dizer para vocês. A evidência inicial de ter o Espírito Santo, todos aqui nessa noite têm. Amém. Todos aqui nessa noite têm. Você fala, como assim, pastor? Você recebeu a mensagem do profeta ou não recebeu? Amém. A questão é viver. Isso, verdade. A evidência inicial já teve. Pega a mensagem, cisternas rotas, o irmão Branham vai dizer. Deus veio e corrigiu ele. Deus veio e corrigiu o irmão Branham. Nem falar de línguas, nem amor. Mas a evidência inicial do batismo do Espírito Santo é receber a palavra para a era em que você está vivendo e depois vivê-la. Então, para mim, todos nessa noite aqui têm a evidência inicial. Amém, irmão? Porque não creio que haja alguém aqui que não tenha recebido o profeta. Sua mensagem. Porque eu recebi. Você recebeu, irmão? Hebreus 4. Temamos, pois, isto é, temer. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de Deus, de entrar no seu repouso. Repouso representa o quê? O Espírito. Pareça que algum de vós fique para trás. 2. Porque também a nós foram pregadas. Amém, irmão? As boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Os irmãos entenderam? Observe, boas novas, pregação. Estão entendendo, irmãos? Então, a evidência inicial você não pode queixar dela. Eu não posso, ninguém aqui pode queixar, porque eu recebi a mensagem do profeta. Eu recebi a mensagem para esta era. Agora está a outra parte. A outra parte é viver. Quem está entendendo, irmãos? É viver. Por quê? Porque é o seguinte, porque o Espírito Santo, ele pode muito bem vir na alma do homem e da mulher e lhe dar a sensação, uma falsa garantia de que é salvo. Existem pessoas, por exemplo, que estão descansadas só por ter falado em línguas. Isso é uma falsa garantia. Não estou dizendo que o Espírito que o faz falar é falso. De forma alguma. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Não estou dizendo que o Espírito que cai naquela igreja, que cai naquele pregador, que cai naquela mulher que dança, que pula, eu não estou dizendo que aquele Espírito que está ungindo aquele Espírito é falso. Só estou dizendo que ela, ao receber isso no Espírito, sai com a falsa sensação de garantia de que está salvo. Estão entendendo? Amém. O irmão Branham chega a dizer que uma vez uma mulher recebeu o batismo do Espírito Santo no Espírito, dançou no Espírito, falou em línguas, profetizou. E quando chegou em casa, nem a serra elétrica poderia lutar com ela.
Nem uma serra elétrica poderia lidar com ela. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Aí nós viemos aqui, recebemos uma boa porção da palavra, somos ungidos, você recebe uma emoção, você glorifica a Deus, você dança no Espírito, bate palmas e você tem um bom tempo com o Senhor. E, no entanto, quando nós chegamos em casa, ou na rua, ou em qualquer lugar do trabalho, nós temos um comportamento diferente. Então você joga para fora e joga por terra toda a experiência que obteve na noite anterior. Você joga por terra toda a experiência que obteve na noite anterior. Estão entendendo, irmão? Olha, quero que vocês prestem atenção. Assim como o diabo está enganando as denominações, que falar em línguas é ter certas sensações, o diabo pode muito bem chegar no povo da mensagem e fazer eles enganar só porque recebeu um profeta. Porque depois disso, nós temos que viver o que ele pregou. Amém, irmão? Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? O irmão Branham diz a mensagem, e não sabeis, parágrafo 112. Ele disse: agora, a razão pela qual as pessoas hoje... Agora, não esqueçam isso. Agora, e verá que o Espírito... Qual é a evidência inicial do Espírito Santo? Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito e dançarem no Espírito, gritarem no Espírito, vão à igreja no Espírito, cantam no Espírito, ouve a palavra no Espírito, e no entanto eles podem ter o verdadeiro Espírito de Deus ungindo eles naquele momento, naquele instante, ungindo aquele Espírito que está sobre eles, neles, e ainda assim está perdido e tão possuído pelo diabo como podes estar com esse Espírito. Os irmãos entenderam? Veja como é que é as coisas. Veja como é que é as coisas. É uma faca de dois gumes. É uma faca de dois gumes. Porque, vejam bem, você tem que ter senso bastante, você tem que ter discernimento bastante para você saber dividir. Para você saber dividir. Dizer, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Ou seja, suponhamos que o Espírito Santo está caindo numa pessoa. Você diz, isso é certo. Mas se ele agir errado lá na rua, depois de ter recebido, isso é errado. Você não pode jamais dizer que o que está ungindo ele naquele momento, naquela hora, é errado. Porque você pode estar atravessando a linha da misericórdia, blasfemando contra o Espírito Santo. Verdade. Porque o Espírito Santo, ele cai, ele é derramado sobre justos e injustos. Amém, irmãos? Ele é derramado sobre justos e injustos, no caso de Salmo 84, se não me engano. Então, observe bem que a água, a chuva que recebe a terra, ela bebe, ou seja, a terra suga a água. A terra que embebe a água. Depois de embebido a água, produz ervas boas e ervas não proveitosas. E quando elas crescem, elas precisam novamente de chuva, não somente para plantar, não somente para nascer, mas para continuar crescendo. E ela vai rogando, chuva, chuva, e as duas sementes nasceram, pela água que foi bebida à terra. E as duas crescem, árvore boa e árvore má. Erva proveitosa e erva não proveitosa. E vai crescendo. Chuva, glória, chuva, chuva, chuva. Lá está brolhos e espinhos. Lá está o trigo e o joio clamando pela mesma chuva. E então a chuva vem e cai. E cai sobre o trigo, glória a Deus, aleluia. Cai sobre o joio diz, glória a Deus, aleluia. A questão será, depois que a chuva terminar, quais são os frutos que vão produzir? Amém, irmão? Quais são os frutos que vão produzir?
É bom ir no culto. É bom ouvir um bom sermão. É bom você pegar, entrar debaixo do chuveiro, depois entrar numa roupa e sair bonitinho e vir para o culto. É bom ouvir uma boa mensagem e cantar e louvar. A questão não é vir, a questão é depois de terminar. Verdade. A questão não é quando o culto começa, é quando o culto termina. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, observe bem que o irmão Branham disse que o espírito, não a alma, pode estar tão ungida com o espírito verdadeiro, fazendo coisas verdadeiras, boas, e, no entanto, a alma não estando redimida, salva, e perder, e sair perdido e entrar direto na perdição. Vocês estão entendendo? Amém. Na mensagem Adoção, parágrafo 67, posição no corpo de Cristo, o irmão Branham disse: você não é nem mesmo convertido até que receba o Espírito Santo. Não é que até que seja batizado com o Espírito Santo, não. É diferente. Receber o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo são duas coisas diferentes. Estão entendendo? Duas coisas. O batismo do Espírito Santo, no nosso tempo, foi para a era pentecostal. O batismo do Espírito Santo começou no tempo quando lá na Califórnia, na Rua Azusa, lá dentro de um lugar, num templo, onde estavam pessoas de cores, orando a noite toda, e de repente um vento veemente encheu todos que estavam na sala, e então uns começaram a profetizar, falar em línguas e tudo. Eles descobriram que está chegando o tempo da restauração. Ali foi o batismo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ali foi quando os tempos da restauração estavam chegando. E o Espírito Santo, que a mensagem nem tinha chegado ainda. Amém, irmão? O Espírito Santo é a mensagem da hora. O Espírito Santo é a mensagem da hora. Por isso que o profeta Emmanuel disse na mensagem obra-prima: você pode ser justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo, ele está perdido. Você acha que não tem muitos pentecostais aí agora? Tem muitos pentecostais batizados com o Espírito Santo, no Espírito, falando em línguas, profetizando, tendo visão, curando os enfermos, mas mostra o Espírito Santo para ele. Mostra o Espírito Santo para ele. Pastor, o que é isso? Você está dizendo então que a mensagem é o Espírito Santo? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Quantos homens eu já enfrentei, homens batizados com o Espírito Santo, no Espírito, falando em línguas, profetizando, expulsando demônios e profetizando. E quando você aparece com o Espírito Santo, isso eu não posso receber. Porque a evidência inicial do Espírito Santo verdadeiramente recebido é aquele que pode receber a palavra prometida para aquela hora e depois disso viver lá. Amém, irmão? Fora disso não há evidência do batismo do Espírito Santo. Fora disso não há. O Espírito Santo pode ungir um hipócrita. O Espírito Santo pode ungir o espírito de um homem e ele ser tão hipócrita e as paredes da alma tão negra como o inferno é negro. O Espírito Santo pode ungir o espírito de uma moça, de um rapaz, de uma mulher, de um ministro. E, no entanto, sua alma tão distante de Deus como o Japão é distante do Brasil. Pastor, o senhor pode provar isso? Mas claro.
Claro que pode. Eu digo para vocês uma coisa na Bíblia. Balaão profetizou? Profetizou ou não profetizou? Balaão era cheio de Deus? Aonde? Anás profetizou? Falando sobre Jesus, a morte dele? Profetizou ou não profetizou? E a alma deles estava tão longe de Deus. Verdade. Verdade. Vocês estão entendendo, irmãos? Estava tão longe. Numa reunião, o profeta Emmanuel estava lá. E em cima do púlpito ele viu dois homens, um homem negro e um homem branco. Um falava em línguas e outro interpretava. E o Espírito, irmão, estava caindo sobre ambos. Estava ungindo os dois. Mas então o irmão Branham viu alguma coisa, disse: tem alguma coisa errada em algum lugar, aqueles dois. E no entanto eu vejo os dois sendo ungidos por o mesmo Espírito. E um está profetizando, falando em línguas, enquanto o outro está dando a verdadeira interpretação. Mas tem alguma coisa errada. Deixa eu chegar mais perto. O irmão Branham tinha uma maneira de fazer isso, era só pegar na mão. E Deus mostrava o Espírito da revelação. E quando ele pegou na mão de um, cumprimentando, logo foi revelando. Ele era casado, tinha uma mulher, e agora estava vivendo com outra mulher. Era casado, tinha um filho com essa mulher casada, e agora está vivendo com essa outra mulher, com outra mulher. Ele disse: aí está um verdadeiro hipócrita. Aí quando ele pegou na mão do outro, Deus mostrou: aí está um verdadeiro crente, Jesus. Amém. Amém? Amém. Os irmãos, estão entendendo? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Se nós fizéssemos uma fila de oração aqui, e o profeta tivesse vivo, e cada um de nós pegasse na sua mão direita para a nossa esquerda, ia falar tudo o que está acontecendo com nós. Deus mostraria para ele. Amém, irmãos? Amém. Mas o profeta não está aqui, mas o Espírito Santo está aqui. Amém, irmão? O Espírito Santo está aqui. Posição no corpo de Cristo 67, que faz parte do conjunto de adoção. Você não é nem mesmo convertido até que você receba o Espírito? Pedro era convertido antes de receber o Espírito Santo? Não. Pedro expulsou o demônio antes de receber o Espírito Santo? Você expulsou, gente? Pedro expulsou demônios, Pedro curou os enfermos, Deus ungiu o Espírito deles, ainda na alma não. Na alma precisava ir lá do cenáculo. Amém? Amém. E Judas estava no meio. E era um demônio. Os irmãos entenderam? Agora, a pergunta é: se Judas era um demônio, como é que ele estava expulsando o demônio? Presta atenção, eu quero que vocês observem bem, que Judas, naquele momento, naquela comissão, ele não estava contra o seu reino, não. Porque tem muitas pessoas que pensam que o diabo cura. O diabo não cura. O profeta diz: se o diabo cura, então seu reino está dividido. Porque toda doença é do diabo. Amém, irmãos? O diabo coloca para ficar lá. Deus vem para desfazer as obras dele. Amém, irmão? Os irmãos entendem? O que fez Judas expulsar os espíritos e os demônios, sendo ele um diabo, é porque ele tinha recebido uma comissão. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Quantas pessoas hoje estão em cima dos púlpitos, casadas 3, 4, 5 vezes, errado, mentindo, falando isso, fazendo aquilo outro, e estão expulsando demônio? Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Então as pessoas não entendem isso. Pedro não era convertido ainda, mas uma coisa inicial ele tinha crido na palavra da hora. Ele tinha evidência inicial. Amém, irmão? Ele tinha evidência inicial. A evidência inicial era aquela: recebeu o profeta na qualidade de profeta. Ele tinha evidência inicial.
que a obra de Deus é essa, crer naquele que Deus enviou. Ele tinha a evidência inicial, mas ele precisava receber o Espírito de Cristo dentro dele, para Pedro sumir, e nunca mais aparecer. Espera aí, pastor, o que é isso? Para Pedro sumir e nunca mais aparecer? Foi isso que aconteceu com Paulo. Todo aquele que recebe o Espírito Santo desaparece. Quem aparece é Jesus Cristo. Amém, irmão? Paulo diz: a vida que eu vivo agora na carne, não vive mais eu. Já sumiu, já se foi, mas Cristo vive em mim. Amém, irmão? Por isso que o cristão, ele tem que cheirar Jesus Cristo. Ele tem que exalar Jesus Cristo. As palavras que saem da sua boca têm que ser de Jesus Cristo. Os seus atos, os seus gestos têm que ser de Jesus Cristo. Porque se você realmente recebeu o Espírito de Cristo, você desapareceu. Você morreu. E quem pensa que recebeu o Espírito Santo e está agindo o contrário, você está vivo. Você ainda não morreu. Amém? Amém. Para que nós possamos viver, você tem que morrer. Santo Deus, graças a Deus. Você nem é mesmo convertido até que você receba o Espírito Santo. Isso é o que a Escritura diz. Jesus disse a Pedro: pergunte a qualquer um, leia nas Escrituras. Ele foi justificado por ter crido no Senhor Jesus. Se tornou um seguidor, um apóstolo. Jesus lhe deu as chaves do reino. Tudo isso sem ser convertido ainda. Em São João 17, a Bíblia diz que ele santificou cada um deles. Deu-lhe poder e os enviou e expulsou demônios e coisas e os santificou. Santifica-os, Pai, na tua vontade, na tua palavra. Vê? Eles tinham sido justificados por ter crido em Jesus, tinham sido santificados por ter recebido uma oração feita por Jesus. E, no entanto, Jesus disse para Pedro que quando ele convertesse, deveria anunciar todo o resto dos irmãos. Amém? Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, vejam bem, é aí que eu quero entrar agora. Havia um grupo no tempo de irmão Branham, dos Só Jesus, os unicistas. Irmão Branham não cria eles por causa de duas coisas. Os unicistas. O irmão Branham não aceitava e não cria neles por causa de duas coisas. Primeiro, que eles estavam errados em batizar somente em nome de Jesus. Tinha que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham dizia: Jesus tem vários, mas Senhor é só um. E a outra discórdia que o irmão Branham tinha com eles é que eles batizavam para regeneração. Isto é, eles batizavam assim, pensando que batizar nas águas está salvo. E está errado. A água não regenera a pessoa. O que regenera é essa outra água. Amém, irmão? É a palavra. É essa água aqui. É essa água em forma de letras. Não a água líquida que desce pela montanha. Então observe que o irmão Branham não concordava com eles. Nesse sentido. Não concordava. Então observe que quando o irmão Branham disse isso, que não concordava com isso, porque eles pensavam que ao se batizar em nome de Jesus Cristo, eles tinham regeneração. Já estavam salvos. Não. Não. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas que batismo é esse que está falando? É o da água ou do Espírito? Se fosse da água, todo mundo estava salvo. É do Espírito Santo. Amém, irmão? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, quando nós batizamos na água, o profeta diz: você está vindo para o companheirismo. Mas quando você é batizado no Espírito, você está no corpo de Cristo. Amém, irmão? No corpo de Cristo.
Então, todos que estão aqui, os que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, estão reunidos em companheirismo no mesmo lugar. Mas o batismo do Espírito Santo não te coloca aqui. No companheirismo, você está sentado num banco duro. Mas no Espírito, no corpo de Cristo, você assenta em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? No corpo de Cristo, você sai desse banco duro e entra e senta em lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, o que é receber o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo é receber o Espírito de um homem. Amém. Que homem é esse? Senhor Jesus Cristo. Amém? Receber o Espírito Santo é receber o Espírito de um homem. De um homem que viveu na terra. Quem foi esse homem? Senhor Jesus Cristo. Amém. Como disse Paulo, que Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações. Amém. Então não precisa mais pensar, será que eu tenho? Será que eu tenho? Será que eu tenho? É só você olhar para Jesus, olha para ele. Olha como é que ele viveu, olha como é que ele andou. Ele tinha o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é receber o Espírito de um homem chamado Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele foi o nosso exemplo em tudo. Verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Recebeu o Espírito de um homem. Isso não é espiritismo, como diz o catecismo. Isso é receber a natureza. Porque Jesus não era apenas um homem qualquer. Jesus era Deus. Jesus não era um homem que tinha sangue gentil ou judeu. O sangue dele era de Deus. Jesus disse, o meu mundo não é esse. O meu mundo está lá em cima. Amém, irmão? Eu não sou daqui. Vocês são daqui. Eu sou de cima. Vamos seguir aqui com a irmã Brana. O que ele vai falar aqui para nós? Aleluia. Eu estava com um papel aqui que eu tinha anotado, fiz uma anotação e não sei onde foi parar. Amém? Os irmãos estão entendendo? Amém. A coisa não é fácil, irmãos. Não é fácil. Porque eu quero que vocês prestem atenção que aquela coluna de fogo que seguiu o povo de Israel no deserto, aquela coluna de fogo que encontrou com Moisés na sarça ali no deserto, aquela coluna de fogo estava dentro de um homem chamado Jesus Cristo. Amém. Aquela coluna estava dentro de um homem chamado Jesus Cristo. Toda aquela coluna de fogo. No dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo que estava dentro de Jesus foi repartida no dia de Pentecostes. Quem está entendendo? Amém. Na mensagem demonologia, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Como é que pode cristão, agindo certo, tendo sido batizado certo, tomando a Santa Ceia correta, crendo na mensagem certa, etc, etc. Mas como entender que sendo e fazendo tudo isso, poderíamos ainda estar perdidos? Ninguém aqui quer pensar nessa hipótese. Verdade. Ninguém aqui. Mas será que isso pode acontecer? Na mensagem Demonologia, Estado Físico 57, o irmão Brana disse: mas você pode estar no estado de justificação sem ser santificado. Vamos lá. Quem aceitou Jesus Cristo, levanta a mão. Quem foi batizado no nome de Jesus Cristo, levanta a mão. Então você foi justificado, crendo na mensagem da hora. Então tudo bem, esse é o primeiro passo.
Ele disse que você pode ser justificado sem ser santificado. Quem tem sido santificado, levanta a sua mão. Tem coisa que você acha que não deveria fazer mais fácil? Levanta a sua mão. Então você está só no primeiro passo ainda. E aí, como é que fica? Você ainda fala uma mentirinha? Você ainda tem alguma coisinha que faz? Você ainda tem ódio? Você ainda tem irritação? Você ainda tem temperança? Você ainda gosta de alguma coisinha? Ainda tem cobiça por isso, cobiça por preto, ainda outro e tal. Você ainda tem aquele probleminha com aquela roupinha ainda, tem aquele probleminha ainda com certas coisas, você sabe que tem que levar. Então, se você tem, você não passou nem do primeiro passo ainda no estado de justificação ainda. Não chegou nem para o batismo do Espírito Santo ainda. Estão entendendo, irmão? Estão entendendo? Tem irmão ainda que ainda tem problema com roupa ainda. Irmã tem problema com roupa ainda. Rapaz tem problema ainda com roupa. Ele está usando bermuda, usando short. Você ainda nem passou do primeiro estado ainda. Porque santificação é diferente. Estão entendendo, irmãos? Agora, como é que eu vou prosseguir? Como é que nós vamos prosseguir até o batismo do Espírito Santo? Estão entendendo? Você tem dificuldade para isso, para aquilo outro? Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e continuar carregando uma imundícia em você. Mas você pode absolutamente viver os dois, justificado e santificado, uma vida limpa e sem o Espírito Santo. Sabia disso? Existem pessoas que depois de ser justificado, crido em Jesus, batizado no nome dele e tendo uma vida limpa, não fumar, não beber, não jogar, não fazer isso, não fazer aquilo, uma vida limpa e ainda não tem o Espírito Santo. Isto é, todos os demônios que faziam fazer tudo isso, foi embora, deixou a casa limpa. Mas a casa está vazia. Isto é, todos os demônios, os espíritos que faziam mentir, roubar, fazer isso, aquilo outro, cobiçar, foi tudo embora. E a casa ficou vazia. E aí, de vez em quando, aquele espírito ronda. Você diz, eu estou sendo inclinado, eu estou sendo puxado para isso, é o espírito rondando. Aquela coisa que eu deixei, estou sendo inclinado, é o espírito rondando, vendo a casa para ver se está ocupada. E então ela olha para dentro da casa, opa, está vazia. Onde nós fazia beber, jogar, mentir, cobiçar, falar mal do irmão, falar mal do pastor, falar mal do ministério e isso tudo mais. Olha, está vazia. Aquele espírito de raça, lembra aquele espírito de raça e tudo mais, aquela coisa tudo, e fala, está vazia. Só que é o seguinte, vou buscar meus companheiros, vou falar da notícia. E aí aqueles espíritos que tinham saído, fica andando por lugares áridos. Isso quer dizer o quê? Querendo encontrar lugar para poder fazer morada. E aí um encontrando com o outro, leva a notícia, sabe aquela casa que nós fomos expulsos? Sabe aquela casa que nós pensou que nunca mais iria voltar se recebesse o Espírito Santo? Pois é, não recebeu ainda não. Ainda não recebeu. Mas como é que está? Está vazia. Não fuma, não bebe, não joga, não prostitui. Mas não tem vida. Tudo que faz é manufaturado. Ah é? Então vou voltar. E volta e traz consigo 7 espíritos. E aquele último estado, que agora vai viver nessa casa, será pior do que o primeiro. Os irmãos estão entendendo? Se antes fumar cigarro, vai fumar 2 agora. Se mentir um pouquinho, vai mentir desse tanto agora. Porque o último estado é pior do que o primeiro. Portanto, diz o profeta, não fique adiando o tempo todo receber o Espírito Santo. Pastor, como é que eu vou receber o Espírito Santo? Vejam bem, para você ficar vivo, como é que você faz? Para você se manter vivo, o que você faz?
Para você se manter hidratado, como é que você faz? Você bebe água. Para você se manter vivo, nutrido, o que você faz? Come. Então eu devo comer isso aqui. Amém, irmão? Porque isso aqui é o Espírito Santo. Na forma de palavra. Verdade. Na forma de palavra. Uma pessoa chegou para o Mombrana e disse, Mombrana, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não faço isso, aquilo outro e tudo mais, mas eu tenho um gênio. Mombrana disse, ameniza seu gênio com jejum, oração e leitura da palavra. Porque o Espírito Santo vai tirando, amém, irmão? Conhecendo a verdade vai libertando. Conhecendo a verdade vai libertando. Irmãos, quando o Concílio Mundial de Igreja apertar, tudo isso aqui será confiscado. Ó. Tudo isso aqui será confiscado. Quando o Concílio Mundial de Igrejas. Quando o Papa João Paulo II, no seu 3º ano de mandato da Igreja Católica, foi fazer uma visita no Peru, ele falou assim, o meu maior inimigo está aqui, ó, mostrou a mensagem. Veja, quando o Concílio Mundial de Igreja acontecer, isso aqui será confiscado. Tomarão Bíblias de pessoas, mas isso aqui é o que está atrás. O que está atrás é disso aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia na mão de pessoas que não têm revelação é uma coisa, mas isso aqui é a Bíblia revelada. Isso aqui é a Bíblia revelada. Estão entendendo, irmão? Isso aqui será confiscado. Isso aqui será confiscado. E quando isso ser confiscado, será quando, pastor? Quando o Espírito Santo sair da terra. Você sabe por que o Espírito Santo está aqui na terra? Sabe por que o Espírito Santo está aqui na terra ainda? Porque essa mensagem está aqui. Essa mensagem está aqui. Essa mensagem é Espírito e vida. Saiu das bocas dos lábios de um profeta. Amém, irmão? Ele disse, vocês não estão alimentando de um homem, suas palavras pararão, mas vocês estão alimentando do infalível homem, Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? É deles que vocês estão alimentando, diz ele, na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Então, pessoas que não têm o hábito de ler a mensagem, de nutrir, de alimentar da mensagem, ela vai ser confiscada um dia, irmão. Mas desde que esteja aqui dentro, amém, irmão? Desde que esteja aqui. Desde que esteja aqui. Uma vez, presta bem atenção, uma vez um grupo de homens achou um mapa. E nesse mapa estava escrito um enigma. E esses homens eram bárbaros. E então, tudo que eles iam na frente vai matando. E eles acharam um mapa com as escritas nele. Umas escritas. E havia um homem que só poderia ler. Só ele sabia ler. Conhecimento naquilo. Sabe o que ele fez? Ele foi procurado até ser achado. Quando achou ele, disse, você sabe ler isso aqui? Ele disse, sei. Você conhece isso aqui? Conheço. Você sabe isso aqui? Sabemos. Nós queremos saber o que significa isso aqui. Sabendo que depois que desse para eles o que estava escrito, depois que dissesse para eles a verdade do que está escrito, morto. Sabe o que ele fez? Ele pegou, deu uma boa olhada, examinou de novo, espera um pouquinho. Examinou, e fez isso, ó. E picadinho. Por que você fez isso? Essa é a minha garantia, porque está aqui agora. Amém, irmãos? Essa é a minha garantia. Então você tem que estar sempre nutrido da palavra. Porque quando algo acontecer na frente, saberá do que está acontecendo. Amém, irmão? Os discípulos não foram pegados de surpresa. Eles estavam o tempo todo olhando para a palavra, olhando
o templo. Quando o Tito chegou para invadir Jerusalém, eles perceberam a hora e o tempo e o que Jesus tinha dito. Amém, irmão? E não foram pegos na própria armadilha deles. Por quê? Porque estava dentro do coração deles. Os cristãos que iam para a arena, arrancaram desse primeiro o quê? Arrancaram desse primeiro o privilégio de servir a Deus. Isso é perseguição. Arrancaram o privilégio de servir a Deus, não tiveram liberdade de expressão, arrancaram os manuscritos, a Bíblia na mão deles, foi só arrancando. Por último, espetáculo. Nas arenas. Mata o corpo, mas não mata o que recebeu dentro. Amém, irmão? Pode matar o mensageiro. Corta a cabeça de João Batista, mas a sua mensagem continua. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então Deus poderia cortar o pescoço de Paulo e cabeça voar para o outro lado, mas ele disse: eu guardei o bom depósito. Está aqui. Quero ver vocês arrancar o que eu tenho aqui, o que eu aprendi. Amém, irmão? Na mensagem Adoção, Mistério Predestinado, parágrafo 116, o irmão Branco diz: quantos sabem disso? Se o selo de Deus é o selo, se o selo de Deus é o Espírito Santo, então sem o Espírito Santo é a marca da besta. Só existe duas marcas, dois selos. Só existe duas marcas e dois selos. Assim como existe um Deus e um diabo. Se nós não somos selados com o Espírito Santo, pode ter certeza que se nós não ir para frente para isso, só resta o selo da besta. Quem está entendendo, irmãos? Você pode carregar todos os sinais de uma vida cristã sem o batismo do Espírito Santo. Hebreus capítulo 6, parte 3, 70. Agora, eu creio nos sinais que seguem os crentes, mas vamos colocar as coisas fundamentais primeiro. Você pode ter todos os sinais sem isso. Paulo disse que você poderia. Ele disse que poderia falar em língua dos homens, dos anjos, nada seria. Ele poderia ver montanhas, nada seria. Poderia compreender a Bíblia inteira, nada seria. Poderia conhecer os mistérios dos céus, e não seria nada. Então, são os dons do Espírito Santo sem o Espírito Santo. A marca da besta 18. Há somente um caminho provido por Deus, e este é através da corrente sanguínea do Espírito Santo. Sem isso você está acabado, você está liquidado, você nunca entrará. Cristo é revelado em sua própria palavra, 130, 131. E já nos foi dito tanto que ele é. Se ele é um bom Deus, então, se ele é um bom Deus, e se eu for sincero, embora eu não possa ver aquilo na Bíblia ser correto, se eu sendo sincero, eu serei salvo. Eu posso pensar assim, porém estaria perdido pensando assim. Se eu vou à igreja e faço só as coisas que eu creio que sejam corretas, e tento segurar no que penso ser certo, você ainda continua perdido. Há caminho que parece ser correto para o homem, mas o fim dele é sempre a morte. Você não deseja ser salvo, você se perderá se você quiser assim. Você deve ter aquela parte lá dentro da alma te controlando. Amém, irmão? A questão é a alma. A Bíblia não diz: o espírito que pecar morrerá. Foi isso que falou? Diz: a alma que pecar é essa. Ele não disse o espírito, disse a alma. Na mensagem Presumindo 91, ele diz: se Deus não te encheu com o espírito dele, então ele ainda não te vindicou. Isto é, não te aceitou ainda, por mais que você tenha aceitado a ele. Estão entendendo, irmãos? Por mais que eu levante a mão, por mais que eu diga: eu aceito Jesus, mas enquanto eu não for selado no reino, isso mostra que Deus ainda não me vindicou. Presta bem atenção.
que Deus aceitou a fé de Abraão, creu em Abraão, depois foi imputado por justiça. Abraão creu. Creu ou não creu, irmãos? É o nosso pai, é o primeiro gentio que Deus justificou. Abraão. Então Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça. Certo? Abraão começou a andar pela... Depois Deus disse assim: vou mostrar para Abraão que eu recebi ele. Vou dar ele um sinal. Foi o sinal da circuncisão. O sinal que ele recebeu da carne estava mostrando para Abraão: Abraão, não fique mais nisso, eu te recebi. Amém, irmão? Então o Espírito Santo é um sinal de que Deus me tem e te tem recebido. Amém? Vocês estão entendendo, irmão? O Espírito Santo é um sinal de que Deus tem vindicado, me recebido. Aonde, pastor? No tabernáculo? Não! No corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo só entrarão os membros pelas quais foram predestinados antes da fundação do mundo, pelas quais os seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro. Quem são eles, pastor? Não sei, porque cada um entra lá pela união invisível da noiva. Amém? Nós podemos contar quantas pessoas tem no tabernáculo, mas eu não posso contar quantos que estão no corpo de Cristo. Estão entendendo, irmão? Agora, se fosse outro pregador que estivesse aqui em cima do púlpito, fala assim: irmãos, com tudo isso vocês não desesperam. O profeta fez isso. Ele pregou o sinal de manhã e à noite ele pregou o desespero. Ele disse: eu vim por causa disso, porque eu fiquei desesperado em não ver o desespero do povo. Os irmãos entendendo? Sabendo que a única coisa que vai nos tirar daqui é só o Espírito Santo. Presumindo 91, continuando. Se Deus não te encheu com o Espírito Santo, Ele ainda não te recebeu. Você não recebeu. Isso é correto. Não presuma que você tem isto. Só porque não faz isso mais, só porque ele faz isso mais, só porque é um bom dizimista, só porque vai na igreja, toma Santa Ceia. Não! Não presuma. Tenha certeza desta coisa. Não deseje se arriscar nisto. Não, porque você estará perdido. Apenas não presuma. Hebreus capítulo 7, parte 2, parágrafo 84. Se você parou de mentir, parou de fumar, parou de roubar, parou de cometer adultério, fornicação, parou de usar essas roupas imundas, parou de fazer isso e fazer aquilo outro, acabou com tudo, guardou os mandamentos e foi à igreja, batizou, vai no culto domingo, toma comunhão, lavou os pés do santo, fez tudo isso, curou os enfermos e fez todas essas coisas, a menos que você seja nascido do Espírito de Deus, eleito, predestinado, você ainda estará perdido. Meu Deus. Os irmãos estão entendendo? Como é que é a coisa? E ontem eu expliquei sobre a semente. Como que é um eleito predestinado antes da fundação do mundo? Não é você que preocupa com a sua salvação. Nós apenas trabalhamos ela. Mas a sua salvação está na mão de Deus. Nós somos semente de Deus. Amém? Uma semente, antes que possa dar qualquer fruto, todo o potencial está nela. Mas quando ela é semeada em terra boa, ela dá os seus frutos na estação própria. Então, diz Paulo, nós não somos os lavradores, nós somos lavoura. Amém, irmão? Lavoura de Deus. Amém? Amém? Se você é uma semente de Deus, eleita, predestinada, todo o potencial está nela. Aí você vai lá para Romanos 8. Já foi justificado, santificado, glorificado pelo seu decreto antes da fundação do mundo. Então, se você é semente, pega uma semente de feijão. Você não tem um pé de feijão, mas potencialmente você tem tudo naquele caroço.
E se nós somos semente de Deus eleita, está tudo ali dentro, justificado, santificado. É Ele que vai cuidar disso. Amém, irmão? É Ele que vai cuidar disso, porque você não é o lavrador, nós somos lavoura de Deus, diz Paulo. É Ele que vai cuidar disso. Quando você vai plantar uma lavoura, você vai espantar o gado, espantar a formiga, espantar aquilo outro, para ninguém fazer isso, tocar naquilo que está crescendo. É Deus que cuida do seu povo. É Deus que cuida. Quando Satanás pediu Pedro para se andar, ele disse, não, é eu que cuido dele. É eu que cuido. Amém, irmão? Tem muita coisa que acontece ao nosso redor que nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. E se você é um eleito, Deus está cuidando de você. Amém. Graças a Deus. E como é que Deus cuida de nós? Como é que Deus cuida de nós? E como é que nós vamos cuidar disso? Davi disse, foi Davi que falou? Guardei a tua palavra no armário, na estante, para não pecar contra o Senhor. Foi isso que falou? Guardei a mensagem lá na mala, debaixo da cama, para não pecar contra ti. Foi assim? Guardei a tua palavra no meu coração. Amém, irmão? Para não pecar contra ti. Vamos ficar de pé. Amém? Os irmãos entenderam? Então, irmãos, não confie, não presuma, tenha. Amém, irmãos? Não presuma, tenha. E se você tem, se você tem, você fará tudo aquilo que o cristão deve fazer. E quando você receber, você jamais lançará o rosto de alguém e dizer, eu tenho, você não tem. Paulo disse, eu nunca digo que tenho, mas eu prossigo caminhando para ti. E ele já tinha, amém, irmão? E ele já tinha, não que eu haja cansado, mas estou prosseguindo. E ele já tinha tudo isso o tempo todo. Amém? E aí, quando a pessoa tem isso, essa vida que não é mais a dele, agora é de Cristo, tem que desaparecer, aí ele não fica sem culto, não fica sem dizimar, não fica sem ceiar, não fica sem participar. Amém, irmão? Porque não é a vida dele controlando, é o Espírito Santo andando por ele. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais uma exposição da Tua Palavra. Obrigado por mais uma mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos andar presumindo, Senhor. Nós não queremos andar por aí, Senhor Deus, imaginando, pensando, mas, Pai, tendo a real presença, a real vida do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Deus do céu, ajuda cada um, abençoa cada irmão, confirma a tua palavra, e que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Amém. Os irmãos com as mãos levantadas para cá, vamos fazer uma oração. Eu quero orar pelo irmão Paulo. Quero ungir com azeite. Ele está com uma deficiência nos aparelhos digestivos. Oh, Senhor, poderoso, poderoso. E antes de vir para o culto, ele estava rolando de tudo. Aleluia. Mas aí passou um pouquinho, mas ele veio adorar a Deus. Amém. Nós vamos orar e crer com todo o coração. Amém? Com os olhos fechados em reverência. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, nós oramos agora para confirmar, porque entendemos que Ele já está curado. Nós viemos agora orar para confirmar, Senhor, para agradecer pela sua cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai querido, para que o aparelho digestivo dele funcione corretamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua mãos possam tocar nesse que a mão do Senhor possa tocar nesse estômago, que a mão do Senhor possa tocar nessa vida, meu Pai. Que ele possa, Senhor Deus, ter uma qualidade de vida na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa enfermidade, pelo poder da palavra do Senhor, está expulsa pelo nome do Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Domingo às
18 horas, a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória.